Olá, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Casa, o podcast da Clarim Imóveis. E hoje eu estou recebendo um grande amigo, economista, sócio fundador da Valor Elbrus, empresa que atua no mercado financeiro há mais de 15 anos e que veio para falar conosco sobre perspectivas, tendências, cenário econômico, imobiliário. Como é que estão aí as perspectivas para 2025? Anderson, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar meu convite e vamos conversar. Fala um pouquinho sobre você, Anderson, por favor. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito gostoso. Acho que os cenários são desafiadores e acho que a gente vai ter bastante coisa para falar aqui. Contando um pouquinho de mim, de uma forma bem resumida, né? Acho que economista, trabalhei alguns anos em banco e aí desde então saí para ser sócio fundador de um escritório. Hoje estamos há 15 anos, trabalhamos desde o mundo de assessoria de investimentos, que foi da onde a gente nasceu, no Brasil, fora do Brasil, pessoa física, pessoa jurídica. Depois partimos para o mundo de PJ, olhando muito mais para crédito, aí desde antecipação de recebível, capital de giro, a emissão de dívida, os CRIs, os CRAs, as debêntures, olhando pelo lado da empresa, mercado de M&A e planejamento patrimonial, tentando ver o cliente como um todo, levando algumas soluções, mercado imobiliário, real estate, na parte de desenvolvimento imobiliário e distribuição. Então, hoje temos um pouco mais de 80 pessoas no grupo, atendemos no Paraná como um todo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então é isso. Esse é o resumo de uma longa história. Já dá para ver que tem muito conteúdo aí, tem muita informação para passar para a gente, né? Então vamos começar. Eu acho que não tem como a gente começar a falar sobre cenário, perspectivas futuras, sem a gente falar um pouco de passado, né, Anderson? Então acho que é importante uma contextualização aí breve dos cenários, do que a gente vem vivendo num ano que a gente tem guerra, que a gente tem troca de presidência na maior economia do mundo. Então, o que passou para a gente chegar onde a gente chegou, para daí a gente falar de futuro? Acho que assim, né, olhando no retrovisor, quando a gente olha, o mundo vinha numa batida relativamente constante desde 2008, né, quando a gente olha desde a crise do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, que foi uma crise muito pautada pela alavancagem. Depois disso, o mundo viveu um cenário de juros baixos durante muito tempo. Então, se a gente olhar desde 2008 até 2018, 2019, o mercado vinha numa batida de juros muito baixa e com crescimento econômico muito pautado pela China, né? Então, a China era um grande exportador de deflação para o mundo. O que isso quer dizer, né? Ela produzia e produz a uma forma muito barata, né, num custo muito baixo. Então ela podia fazer com que o mundo crescesse sem gerar inflação, porque o custo da produção dela era muito baixo. Sim. Então a gente viveu um mundo crescendo, com juro baixo, inflação baixa e um geopolítico muito estável, né? Esse geopolítico acho que é muito pautado pela forma com que o próprio Estados Unidos conduziu essa estrutura geopolítica, e aí a gente teve o Covid, né? Quando a gente chega no Covid, os Estados Unidos já vinha no momento de começar a subir juro, até porque a China começava a perder um pouco de força nesse processo, e aí a gente já via um processo de muito moderado de inflação nos Estados Unidos, mas assim, os Estados Unidos já vinha conseguindo controlar, ele começava a controlar um pouco melhor esse juro lá fora. E aí, para todo mundo, né, as cadeias de produção pararam, né, então não tinha mais produto. Sim. E aí, por uma relação de oferta e demanda, os preços começaram a andar. Nesse momento, o que faz, né? Como a atividade econômica parou, o mercado inteiro olhou e falou assim, opa, peraí, vamos tomar o mesmo remédio, né? E quer diminuir juros. Então, os Estados Unidos, que vinha começando a subir juros, para não deixar a economia morrer, ele diminui juros de novo na casa praticamente a zero. Sim. Isso faz com que tenha muito dinheiro em circulação, isso faz com que as pessoas tendam a poupar muito menos, porque a rentabilidade ela é muito pequena, e a produzir ou a consumir. Bem, foi isso que aconteceu. Então, uma política monetária, né, que é quando o estímulo ele vem através do juro e da quantidade de dinheiro em circulação, foi muito forte. Junto com isso, os Estados Unidos fez também um estímulo que a gente chama fiscal, que foi políticas públicas de dinheiro no bolso das pessoas. Lá eles mandaram cheque para casa das pessoas, né, a ponto de que
o incentivo que alguns receberam, ele era muito maior do que quando ele trabalhava, né? E aí a pessoa lá olhou e falou, opa, peraí, por que eu vou voltar a trabalhar, sendo que eu estou recebendo um incentivo que é melhor do que quando eu trabalho, Sim. né? Uma falsa percepção de poder, né? De consumo, enfim. Só que aí você volta a ter poder de compra na mão das pessoas, só que a produção não voltou, né? Ela não voltou porque você tinha entraves sanitários, mas você também tinha a população menos incentivada a ir trabalhar. E aí a gente viu uma inflação lá ganhando uma proporção muito grande, né? No resto do mundo aconteceu a mesma coisa e no Brasil não foi diferente, né? A gente vinha de um processo mais recente de 2016 do impeachment da presidente Dilma, né? No qual a gente tinha um juro muito similar ao que a gente vai falar daqui para frente, né? Mas o cenário ele era realmente muito catastrófico, né? A gente tinha um PIB caindo na casa de 3%, né? Um desemprego, um cenário político extremamente complexo, né? A ponto do presidente ser impeachmentado. Depois a gente vem com o Temer com um processo muito reformista e isso fez com que a gente tivesse reforma trabalhista, endereçou a reforma da Previdência, endereçou vários pontos que eram estruturais para o Brasil. Isso fez com que o nosso juro começasse a cair também. Quando chegou a pandemia, a gente que já estava num juro relativamente muito baixo, para a nossa estrutura econômica, já era muito baixo. Só que aí, quando o juro lá fora começou a cair, aqui a gente parou e falou assim, peraí, como é que trata esse paciente aqui desse problema que até então a gente não sabia também? Então, a gente usou o mesmo remédio que todo mundo usou, foi baixar os juros. E aí, o que aconteceu aqui, né? Quando o juro, a gente estava em 4,5, né? A gente baixou ele para 2. Na hora que a gente baixou ele para 2, a gente teve um problema no nosso câmbio, né? Então, a nossa moeda ela começou a se desvalorizar muito porque... Por que o investidor vai investir no Brasil a 2, sendo que nos Estados Unidos ele investe a meio? Então, a conta ela ficou muito ruim para a gente atrair capital, né? E aí a gente viu o estrangeiro pegando o dinheiro que ele tinha aqui, que ele vinha para cá para receber esses juros e indo para fora. E a gente viu um outro cenário que era o brasileiro também mandando seu dinheiro para fora, porque ele falava assim, opa, peraí, já que eu tenho todo o meu patrimônio no Brasil, para ganhar 2% ao ano, eu prefiro ganhar meio nos Estados Unidos ou comprar bolsa nos Estados Unidos do que comprar bolsa no Brasil. Porque lá tem as maiores techs, lá tem as maiores empresas. E aí a gente viu um dólar saindo dos R$4 e indo para os 5,80, 5,70. Bem, e aí a gente vê que a inflação andou, porque a gente também é um país que importa muita inflação, porque grande parte do nosso produto aqui ou a gente traz de fora ou a gente vende para fora. E aí, se a gente vende para fora e o dólar andou para o produtor ou para quem produz aqui no Brasil, ele vender para o mercado local, vender lá para fora, para ele indifere. Então, eu sempre falo, né, se eu faço uma caneca e eu vendo essa caneca a $1 ou a R$4, para mim tanto faz. Sim. Se o dólar for para R$6, eu vou vender ela a $1 ou a R$6. Então, à medida em que o dólar anda, a gente carrega uma inflação natural, né? Não necessariamente só pelo aquilo que a gente importa, mas aquilo que a gente exporta também e que a gente deixa de ter no mercado local disponível. E aí a gente viu o Banco Central aqui tendo uma guinada importante, né? Então a gente sai dos 2 para os 12, né? De uma forma muito rápida para ver se a gente conseguia controlar essa inflação. E aí foi o mesmo caminho que depois os Estados Unidos também começou a fazer. Então os Estados Unidos também saiu do zero. Ele saiu um pouco depois que a gente, ele imaginava que a inflação lá seria um pouco mais controlada. E aí eu sempre brinco, né, que eu falo aqui, sobre inflação nós somos professores. Porque acho que nós e os argentinos entendemos bem o que é lidar com processos inflacionários estruturais, né? Então, o brasileiro aqui, quando ele viu que, poxa, o juro é 2, o dólar é 5 e pouquinho, né? As cadeias de produção não andando, em algum momento, e essa política fiscal que a gente também teve, né, de incentivo direto para a população através dos nossos programas assistencialistas, em algum momento se estourar a inflação. Sim. Aí a gente começa a ver a inflação do atacado
né, que é o IGPM, vindo muito forte, e aí aquilo que é meta do Banco Central, que é o IPCA, em algum momento iria refletir isso. E aí o Banco Central começa a subir juro aqui, a ponto de tentar controlar, e eu acho que assim, existe uma divergência muito grande no mercado em relação ao quanto o Banco Central acertou ou errou. Eu sou um pouco mais pragmático em relação ao assunto, porque é muito fácil olhar para o retrovisor e dizer quem acertou, quem errou, mas na hora que você tem que tomar a decisão e a decisão depende de você e você tem a caneta, num cenário que você não sabe exatamente o que vai acontecer, é difícil, e eu acho que o Banco Central acabou tomando as decisões com base na informação que ele tinha na época. Sim. E se eu estou no lugar do Campos Neto, eu também vou tomar as mesmas decisões. Então acho que assim, aí a gente viu um juro subindo, contraindo de fato essa inflação, e aí a gente entra num cenário de que, a inflação equilibrou, o juro nos 2 dígitos, né? E aí vamos começar um ciclo de queda. Um pouco antes do próprio Estados Unidos, que vive esse momento de ciclo de queda agora, a gente começou a diminuir os juros, aí veio a eleição e aí a gente vai entrar um pouco do que vai ser daqui para frente, porque a gente começa a diminuir juros e depois a gente tem que começar a subir por alguns problemas que aí são exclusivamente nossos, né? E aí a gente deixa o mundo um pouco de fora e olha só para dentro, né? Sobre a questão do geopolítico, né? Acho que a gente viu um mundo muito diferente nos últimos, vamos pensar, 3 anos, do que historicamente a gente tem, historicamente que eu falo nos últimos 15, 20 anos, né? Porque a gente viu que parece que a liderança global ficou um pouco mais fraca, né? Então, quando os Estados Unidos perdem esse protagonismo bélico, né? E eu acho que aí passa um pouco pela figura do próprio presidente Biden, isso abriu brecha para a Rússia invadir a Ucrânia, certo. Isso abriu brecha para o Hezbollah e para o Hamas entrar em Israel, isso abriu brecha para a China voltar a falar sobre tomar Taiwan, então isso gerou uma nova perspectiva de risco. Agora parece que o cenário pode voltar a mudar de novo, uma vez que Trump tem uma imagem um pouco diferente de Biden em relação a esse assunto. Sim. Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica, mas eu acho que vai dar um pouco uma acalmada em relação aos ânimos em função dessa nova liderança global, porque bem ou mal a gente gosta ou não, o presidente dos Estados Unidos é o principal líder global e é ele que no final do dia acaba dando as cartas, né? Exatamente. E o mundo espera, né? O mundo está contando que a gente tem aí, que acalme os ânimos, porque essas guerras realmente interferem muito, e é um belíssimo de um problema mundial, né? E aí, quando a gente fala de economia global mundial, a gente sabe que isso acaba interferindo bastante. Mas vamos falar agora aqui do nosso país, né? Da nossa taxa de juros, como eu estava comentando há pouco aqui, em todas as rodas agora nesse começo de ano, pelo menos lá na imobiliária, eu não tenho dúvida nenhuma que no escritório lá na Valorial Brus é a mesma coisa, todo mundo perguntando o que vai ser, o que esperar de 2025, o que fazer, o que não fazer, comprar, não comprar, investir, não investir, enfim. Essa é a roda e, obviamente, que você não tem a resposta. O que você tem é uma perspectiva, olhando, analisando tudo o que está acontecendo, tudo que está por acontecer, mas você, como economista, como técnico, como a pessoa que entende do tema, é a pessoa mais indicada e mais certa para falar para a gente, para dar um norte, né? Um direcionamento. Então, para onde pode ser que a gente vá? Não que a gente necessariamente vai, né? Acho que a gente entra aqui num momento super delicado, né? O que aconteceu, né? Vamos falar aqui, falando exclusivamente de Brasil. A gente viu um cenário de um governo que foi eleito na última eleição para presidente com um mandato, e ele foi eleito com esse discurso de ser um discurso mais progressista, né? De entender que o Estado é um fomentador de demanda, né? Que ele é um grande agente econômico, particularmente isso é uma tese que tem várias frentes controversas, né? Eu particularmente acho que o Estado deveria ser o menor possível e atender as necessidades básicas e deixar isso para iniciativa privada, mas ele foi eleito com esse discurso e não se esperava algo muito diferente disso. O ponto é que quando a gente olha hoje, existe
uma dúvida muito grande em relação às contas públicas, né? Então, como que essa conta fecha? E aí, eu sempre trago a relação para gente, na pessoa física, para as nossas empresas, no aspecto de que se você gasta mais do que você ganha, a conta não vai fechar. Vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, isso vai dar problema. Sim. Qual é a diferença do governo? A diferença do governo é que, para ele fechar a conta, ele tem uma máquina de imprimir dinheiro. Coisa que nós não temos. Infelizmente. Né? Então, exato. Então, como nós não temos, nós precisamos recorrer a algumas estratégias de financiamento. Ele imprime esse dinheiro, né? Qual que é o problema? Né? O problema é que, à medida em que ele imprime mais dinheiro, menos o dinheiro vale. Sim. Né? E é essa tese, é isso que o governo vem fazendo. Ele acredita que, num segundo momento, a partir que ele faz o incentivo, isso volta em termos de arrecadação, isso volta em termos de emprego, isso volta em atividade econômica e essa conta se reequilibra no longo do tempo. Mas muito questionável. Muito questionável. Longo tempo, né? Porque aí, vamos lá, aquelas pessoas que durante a pandemia, com a taxa de juros super baixa, achavam que podiam consumir absolutamente tudo, se endividaram absurdamente, né? Compraram casa, compraram carro, compraram tudo que tinha direito. Tudo parcelado no financiamento, então hoje estão carregando essas dívidas. Aí, nesse momento, o poder de compra reduziu absurdamente. O básico, a cesta básica, explodiu o valor. Então, para a gente ter o básico, pagar o alimento que vai para a mesa todo dia, já ficou absurdamente caro. Então, para fechar essa conta, ficou meio difícil. Não né? fecha, e aí, né? a educação desse povo para entender como é que faz, ou que vai ter que abrir mão de alguma coisa... Mas ficou muito complicado. A gente que faz muito financiamento habitacional, eu vejo o tamanho do endividamento. Ontem chegou um cliente com endividamento de 86,73%. Quer dizer, ele está num espiral que ele vive para pagar a parcela. Exatamente. Mas aí eu falo, e aí vai rolando. E aí vai rolando. E aí vai pegar um outro empréstimo para pagar a parcela desse. E aí é isso. Então, quando a gente olha para o governo, ele vive esse cenário hoje, porque ele gasta mais do que arrecada, e isso faz com que ele precisa colocar mais dinheiro em circulação. Para ele colocar mais dinheiro, ele precisa emitir novas dívidas. É exatamente o que acontece com a gente. A diferença é que ele consegue fazer isso de uma forma quase que infinita. Sim. O problema é que, em algum momento... quanto maior o nível de dívida, maior é o nível do juro que ele tem que pagar para atrair esse capital. Sim. E aí é que a gente começa a entrar no problema que a gente está falando agora. Então, a gente teve que voltar a subir juros. Né? Hoje, a gente tem um juro de 12,25. O problema não é nem só o 12,25 que a gente tem hoje. O problema é que, na última reunião do Banco Central, na ata, eles já endereçaram que nas próximas 2 reuniões nós teremos mais 2 altas de 1 ponto percentual, então para 14,25. E quando a gente olha hoje o que o mercado precifica de juros, a gente está falando que esse juro vai a 16,25. Então, além dessas 2, mais 2 altas, para daí ele entrar num platô, para entender qual vai ser a dinâmica, para ver quando ele vai começar a diminuir esses juros. Então, quando você para olhar, a atividade econômica ela fica extremamente restritiva num juro de 16,25, porque 16,25 é quanto o investidor recebe para comprar um título público, que teoricamente é um título isento de risco, né? Porque o governo ele vai te pagar. Sim. Sendo emitindo mais dinheiro, e seu dinheiro vai valer cada vez menos, mas ele vai te pagar. Quando a iniciativa privada vai captar dinheiro, ele capta a partir dessa taxa. E aí, esse a partir depende do seu risco de crédito. Então, as maiores empresas ainda conseguem captar próximo a esse juros, né? Que aí a gente faz uma relação com o CDI, que é muito parecido, o CDI com a Selic, para dizer assim, a empresa capta CDI mais 1, CDI mais meio.
Mas essas são as empresas de capital aberto. Sim. Quando você vai para o middle office ali, empresas de médio porte, ele já vai captar CDI mais 4, CDI mais 5, só que a 16 isso vira 20% ao ano. Então, o que é resultado que a empresa tem que gerar para que ela pague 20% ao ano de juros? Que tipo de projeto ela vai investir de inovação, de novos produtos, numa nova fábrica, que justifique ela tomar recurso a 20% ao ano para pagar esse investimento que ela está fazendo. Então, num cenário em que, teoricamente, a gente vai viver um país muito mais retraído do que expansionista, porque com esse juro todo mundo faz. Então, ninguém mais faz nada. Exatamente, segura e aí, vamos ver. Todo mundo vai segurar. Na outra ponta, você tem o investidor, que para ele, né, esse 16, 25, e aí dependendo do que ele compra, ele tem uma taxa até um pouco maior do que isso, não é um cenário do todo ruim, né, porque ele consegue monetizar isso de uma forma relativamente bem, porque ele tem um ativo. Sim. Só que assim, aí vamos entender o que acontece, né? Hoje, se a gente pegar a inflação de 2024, foi uma inflação ok. É uma inflação que não reflete o cenário que a gente está falando aqui. Né? Uma inflação de entre 4,60 e 4,70, que é o IPCA, que é aquilo que o Banco Central olha. Né? Existe uma divergência muito grande em dizer assim, mas a minha inflação não foi essa é minha inflação maquiada. Acho que assim, hoje a gente vive num país em que as instituições são muito sólidas, né? E o mercado também calcula a própria inflação. Então, difícil você falar assim, o número está errado. Eu acho que não, eu acho que o que difere muito é porque a nossa inflação, e aí cada um tem a sua, a depender do nível de renda e características de consumo, ela vai ser diferente porque você tem hábitos, e aí a inflação de serviços com certeza vai ser muito maior. Eu sempre digo, né? Se você deixa o seu carro no estacionamento, se você pagava R$10 a hora, quando ele sobe, ele não sobe para R$10,40, R$10,50. Ele vai subir para R$15. Exato. E aí virou 50%. E aí você vai falar assim, olha só como é 4%. O cara subiu 50%. É isso, né? Bem, então a gente vai não ver esse... Por que 4 e pouquinho? 5? Vamos arredondar para 5, né? Poxa, se a gente tivesse um juro neutro aqui, um juro de equilíbrio de R$5, né? Então, 5 da inflação mais 5, a gente poderia estar falando de um juro de 10. Poxa, o mercado está falando em 16. Então, tem um excedente aqui que é uma expectativa de que, de fato, essa inflação pode sair do controle. E aí, para que ela não saia do controle, talvez a gente vai ter que puxar um pouco mais o freio de mão em relação a isso. Agora, a gente vê o dólar indo para bater 6,20, 6,30, né? Agora, ontem ele voltou um pouquinho e a gente está falando um pouco mais na ordem dos abaixo dos 6,10. Só que aí tem um ponto aqui, né? Que ou a gente de fato vai caminhar para um lado muito ruim, a ponto de falar assim, o dólar foi embora. E aí esse foi embora pode ser muito embora. Pode ser 6,50, pode ser 7, pode ser 7, não sei. Aí o céu é o limite, né? E esse juro vai junto para 16, 17, 18. Mas para isso acontecer, o fiscal tem que descarrilhar. Aí é um cenário de terra arrasada mesmo, que a gente vai ter que fazer várias reformas, a gente vai ter que reinventar uma estrutura fiscal. Que eu particularmente acho que isso não vai acontecer, né? Se a gente olhar, poxa, a gente vai gerar um déficit esse ano? Vai, né? A ponto de justificar tudo isso? Talvez não. Porque daí o que acontece, né? Quando a gente vê um juro a 16, e isso é o que tá na tela, né? Então não é se, né? É o que deve acontecer. E logo ali, né? O investidor, ele também, lá de fora, ele olha para o Brasil e fala assim, não me interessa investir em Brasil a 10. Porque eu compro os Estados Unidos, hoje ele compra um título dos Estados Unidos a 4,60 ao ano em dólar. Mas quando ele olha para cá e fala assim, opa, a 15, a 16, me interessa.
Então, a gente tende a ter um volume significativo de recurso vindo para cá para capturar esse juro. Certo. E aí, naturalmente, a gente vê esse dólar perdendo um pouco de força. Certo. Né? Agora, se mesmo com esse juro 16 a gente não conseguir atrair o investidor, é porque daí, de fato, o cenário ficou muito Aí é ruim. complicado. Porque é aquilo que a gente chama, virou um processo de dominância fiscal, de que quanto maior é o seu juro, menos você atrai capital, porque o seu risco fica cada vez maior. E aí ninguém quer emprestar dinheiro para você porque você virou uma bomba relógio. Aí sim, aí a chance de descarrilhar fica grande, né? Exato. E aí eu acho que assim, poxa, a gente é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente é um país que é principal fornecedor de algumas commodities no mundo. Eu acho muito difícil a gente entrar num processo desse nível de problema. Bem ou mal, a gente tem os poderes independentes, a gente pode questionar se o nosso Congresso é bom ou ruim, a gente pode questionar se o nosso judiciário é bom ou ruim, mas eu acho que assim, ainda existe um mínimo de organização dentro do país que a gente não deva ver isso acontecendo, né? E aí você tem a questão do endividamento. Por que o endividamento no Brasil é um problema, né? A gente hoje está falando de 80% do PIB, né? Um pouco menos que isso, mas se você olhar outros países, tem níveis de endividamento muito maior do que o nosso. Então você vai nos Estados Unidos, Japão, vários países na Europa que passam de 100% do PIB. E aí você fala assim, poxa, mas por que lá isso é um problema aqui? Isso não é, aqui é um problema, lá não é. Lá não. Né? É porque lá ele paga 4% ao ano, né, de juros sobre essa dívida, a gente está pagando 16. E aí a conta fica muito diferente, porque a capacidade que você tem de pagar essa dívida vai ficando cada vez menor. Então a gente tem uma preocupação relativamente grande em relação a isso. Nas últimas semanas, o Banco Central acabou usando muito da nossa reserva para controlar um pouco esse câmbio. Então, assim, o cenário é desafiador? É desafiador. Minha opinião, acho que tem um pouco de exagero em cima de tudo isso. Acho que a gente perdeu mais uma vez a chance de ser um país melhor, um país mais igual. Esses programas e a forma com que o governo toca hoje a nossa economia, ele aumenta as diferenças sociais, porque a inflação, para quem não tem um ativo real, e aí começando a entender, entrar um pouco mais no tema, quem não tem um ativo real, ele é o maior prejudicado em processos inflacionários, porque quem tem, no final do dia, seja liquidez, né, seja seu dinheiro investido, seja imóveis, ou seja algum ativo gerador de fluxo de caixa, então uma empresa, de certa forma, você pode ter a opção de carregar essa inflação para o seu ativo, né? Você é recompensado por isso. Quem não tem, obrigatoriamente, tem uma queda do poder de compra agressivo. Né? Porque, no final do dia, você pensa assim, o dono de uma casa que está alugada, ele reajusta pela inflação. Ele reajusta por algum índice, né? E, de certa forma, ele na pessoa física, pode ser que ele não tenha ele não vai equalizar essa diferença, mas ele consegue minimizar bem isso. Agora, quem tem um trabalho, paga aluguel e tem uma vida, né, sem um ativo, ele ficou preso, né? Porque os salários não vão reajustar nessa mesma proporção. E aí não vai acompanhar e o poder de compra dele vai cair e cada vez mais quem tem mais acaba construindo mais, porque vai comprar mais barato, que vai conseguir fazer novas aquisições de quem não tem condições e quem ficou preso aqui acaba tendo seu poder de compra muito mais limitado. E aí, entrando exatamente nisso, né? O poder de compra hoje vai trazendo para o meu mercado, e aí já puxando, né, pro de vocês, mercado financeiro, tem muito cliente que hoje fala para a gente, não é hora de comprar porque a taxa de juros de financiamento está muito alta. E quando a gente fala de venda de imóvel, por exemplo, a gente está falando de 75% a 80% das vendas hoje no mercado brasileiro são através de financiamento bancário. E muitos clientes
falam isso. Não é hora de comprar porque a taxa de juros está muito alta. Isso quando a gente está falando do médio alto padrão, porque o Minha Casa Minha Vida, as taxas de juros ainda estão sendo subsidiadas, ainda estão sob controle, né? Mas o médio alto padrão, não. As taxas subiram, todos os bancos já anunciaram, agora no início do ano, inclusive, o aumento da taxa de juros, e as pessoas, de fato, estão recuando. Por quê? Porque aumenta também o valor do recurso próprio que tem que disponibilizar para compra, uma vez que reduziu o percentual de financiamento, né? A conta matemática ali. Na sua percepção, Anderson, obviamente que sem puxar a sardinha para o meu lado, sem puxar a sardinha para o teu lado, mas como mercado, para quem é indicado nesse momento, sim, assumir essa dívida com o juro mesmo alto, né? Ou não, talvez segura um pouco ou vai para uma outra opção, de repente planejar um consórcio. Qual seria o cenário ideal? Como a gente pode orientar esses clientes para a aquisição do imóvel ou para o investimento? Qual é o melhor cenário aqui? Eu sempre digo que assim, né, Fabi, a gente tem que trabalhar numa carteira patrimonial equilibrada, né? Então, nem sempre tudo para um lado ou tudo para o outro. Acho que tem que ter aqui um equilíbrio entre classes de ativo. Sim. Quando a gente olha qualquer ativo, né, e aí aqui não vou tentar não me alongar muito na explicação, mas todos os ativos eles são precificados ou eles deveriam ser precificados com base numa taxa de juros de referência, né? Existe um jargão de mercado que é quando a taxa sobe, o preço cai. Uhum. Então, teoricamente, tudo que a gente tem, quando o juro no país sobe, o nosso ativo vale menos. Sim. Porque eu tenho um custo de oportunidade melhor de alocar num ativo de renda fixa, eu tenho um fluxo de caixa pior, porque a empresa vai vender menos, ou eu vou descontar o valor dessa empresa no tempo por uma taxa de juros, e quanto maior essa taxa de juros, menor essa empresa deveria valer. Sim. E isso deveria valer para o mercado imobiliário também. Então, assim, quando o juro sobe a taxa, o preço cai, né? E a gente vê isso na Bolsa. A gente olha o ano passado, Bolsa lá fora subiu bem e aqui caiu. Por quê? Porque o juro aqui subiu e o juro lá fora caiu. Então, quando o juro cai, o preço sobe. Sim. É a mesma relação. Bem, isto posto, a gente acha que comprar alguns ativos agora são muito oportunos. Isso vale para o mercado imobiliário, isso vale para o mercado de bolsa. Sim. Porque os ativos estão mais descontados. Se a gente acredita que, de fato, esse juro está um pouco exagerado, que é o que eu acho que a gente vai viver uma janela aqui de oportunidade bem única. Porque depois, quando esse juro cair, o preço sobe. E aí, talvez, aquele ativo que eu estava olhando, eu não consigo mais comprar ele nesse nível de taxa. Bem, a questão do financiamento, né? A questão do financiamento, você tem hoje no mercado um problema, que grande parte do recurso que os bancos utilizam para o crédito imobiliário são oriundos da poupança. E a poupança tem uma regra de rentabilidade, né? Que hoje essa regra ela fica muito aquém se ela fizesse um CDB de um banco, se ela comprasse um título público. Então, eu acho que aí tem um trabalho, puxando a sardinha para o nosso lado, para o meu lado, que eu acho que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu levar para o brasileiro a conscientização de que ele consegue investir seu dinheiro melhor do que deixar ele na poupança. Sim. Mas isso tem um colateral, porque grande parte do recurso que é utilizado para o financiamento imobiliário vem da origem da poupança. Sim. Então, os bancos estão passando por um problema de não ter funding, não ter recurso para poder emprestar. E aí, ele precisa captar isso de outra forma, né? Só que aí, na hora que ele capta isso de uma outra forma, ele já não capta mais na regra da poupança, ele capta com base no juro que a gente estava discutindo até agora há pouco. E aí a taxa é muito maior. E aí a taxa é outra. Então, ele precisa repassar essa taxa para quem tá tomando esse crédito. Esse é um ponto. E o outro ponto é que os bancos também ficaram um pouco mais a riscos. Porque é esse cenário. Poxa, juro alto, inflação, endividamento. Então, o olhar de risco dos bancos mudou.
Sim. E aí ele fica mais criterioso, ele puxa mais a régua. A gente está falando hoje que o mercado está trabalhando na ordem de 12, um pouco mais exato. acima de 12. Mas aí ele também não quer emprestar, porque ele está preocupado se ele vai receber. Sim, E o tá bem banco mais no final do seletivo, né? dia, ele não quer a garantia, ele não quer o imóvel, né? Ele quer o dinheiro, ele quer que você pague. O imóvel, mas poxa, mas eu já paguei 40%. Para o banco pode ser um bom negócio? Não, ele não quer imóvel, ele quer dinheiro. Se ele tiver que executar... O negócio do banco é dinheiro, exato, né? Exato. Então assim, poxa, mas minha garantia é muito boa. Não, tudo bem, a sua garantia ela é excelente. Mas o meu negócio é dinheiro, o meu negócio não é imóvel. Exato. Então existe uma preocupação em relação a crédito, né? E o banco ficou muito mais seletista. Sim. E isso, acho que voltamos a ter uma janela de oportunidade aqui, porque quem efetivamente precisa vender um imóvel vai ter que fazer isso de uma forma mais descontada, Sim. né? E aí eu acho que existem algumas oportunidades, uma vez que a gente não... É impossível é uma palavra forte, a gente ter esse juro estrutural durante muito tempo. Sim. O Brasil não aguentaria ter esse juro por tanto tempo. Então, acho que quem tem um horizonte de tempo de médio e longo prazo e um pouco de paciência, acho que pode encontrar grandes oportunidades agora. E aí, tem um outro aspecto, né, que é o aspecto da oferta. Quando a gente para olhar, voltando para a estrutura do juro alto, de como é que o mercado se comporta, o incorporador imobiliário, quando ele olha para o juro hoje, e pensando que ele precisa fazer aquisição ou a permuta da área, e ele vai ter que colocar dinheiro para começar a obra, e geralmente ele financia e alavanca um pedaço da construção do empreendimento que ele está fazendo, ele também faz essa conta. Que ele fala o seguinte, espera aí, eu tenho parte do dinheiro que me remunera 15, 16. Aí eu vou pegar esse dinheiro e vou deixar de ter esse retorno, porque eu estou incorporando. Parte do dinheiro que eu vou ter que tomar CDI mais 5 a 20. Então ele deixa de receber 15, passa a pagar 20, para daí ele começar a vender financiado para quem eventualmente não tem tanto poder de compra mais, para quem os bancos também não estão com muito apetite para fazer o crédito, numa taxa relativamente alta. Então ele também fica muito menos incentivado a incorporar, porque o desafio fica muito grande. Só que o ciclo de construção, ele não é curto. Aí você vai saber muito melhor do que eu. Cauda super longa. Então, a partir do momento que a gente começa a represar agora o processo de oferta, daqui a 3 anos, 4 anos, e aí é o que eu acredito, esse juro voltar abaixo de 2 dígitos, 9, 8, a gente pode ter um processo aqui de uma corrida para o mercado imobiliário que não vai ter oferta, porque as pessoas pararam de incorporar, e aí a hora que ele volta a incorporar, vai ficar pronto daqui a 4 anos, e aí daqui a 4 anos, da data de hoje, a gente está falando de 6, 8 anos. Sim. Então, você tem essa combinação. É difícil sempre tomar essa decisão? Claro, né? É por isso que as oportunidades surgem. Mas quando a gente olha no passado, no retrovisor, grandes investidores criaram carteiras enormes. Em quais momentos? Momentos análogos a esse que a gente está olhando hoje, né? Em cenário que o juro está muito baixo, todo mundo compra. Exato. Porque o dinheiro queima na mão. E está aqui, né? A gente não precisa ir longe. 2020 e 2021. Né? Isso aconteceu. Então, quando estourou a pandemia, todo mundo segura, não vamos. De repente, não tinha mais lançamento imobiliário. E aí, para fazer essa corrida, para correr atrás, levou muito tempo. E aí tem uma questão também, se você parar para pensar, né? Poxa, eu vou comprar um imóvel alavancado hoje, né? Eu vou ter que financiar uma parte desse valor, porque no final do dia acho que não compensa você pagar ele à vista, né? E outra porque mesmo se você puder pagar, eventualmente a liquidez é importante você ter, porque você precisa ter.
Não, e hoje, se a gente for falar 12 versus 16... Exato. Pelo menos deixa lá nos 16. Pelo menos no curto prazo, você tem um E aí, delta se for o importante caso, aqui. Exato. E aí você tem uma vantagem que é o seguinte, vamos imaginar, você compra hoje a um preço mais atrativo do que você vai comprar se o juro tiver 8 ou 9, né? Mas nada impede daqui a 3 anos você fazer uma portabilidade do seu crédito imobiliário. Né? Acho que o Brasil tem vários problemas, né? Mas a gente não pode negar que o nosso mercado financeiro é muito mais evoluído, até virando referência global, por tudo aquilo que a gente conseguiu construir ao longo dos últimos anos. E eu sempre brinco que assim, né, o mercado brasileiro financeiro ele é tão evoluído aqui no Brasil por causa do próprio brasileiro, né? Porque se deixar qualquer fio solto, né, então é bem regulado, né, as instituições são muito fortes. E eu acho que a gente conseguiu avançar com a questão da portabilidade de crédito imobiliário, que é um ganho importante, porque assim, poxa, eu fiz um crédito hoje, o mercado virou completamente e eu estou preso nesse crédito para sempre, né? Por 30 anos, 35 anos. Então acho que hoje eu teria menos preocupação em relação a, poxa, qual vai ser o tamanho do carrego da minha dívida, porque em algum momento vai reduzir. Eu consigo... Versus o valor do imóvel, que você não vai garantir o valor de hoje. Exato. Daqui 3 anos, quando a taxa de juros, 3, 4 anos, quando a taxa estiver menor. E a gente não vai ver um aumento do imóvel de 5%. Não é essa a conta, não é 5, 10%. Quando a gente vê, é 50%. E aí, aquele imóvel de 500 mil reais virou 750. Né? O de 1 milhão virou 1,5 milhão. Curitiba, ano passado, foi 24% a média de valorização dos imóveis. Então... Num cenário restritivo, num cenário que o mercado já vinha com alta de juros, o mercado já vinha... Não era... Agora, você imagina se esse juro for para um dígito. O que acontece com o preço? Né? Ele vai andar. E quando a gente olha o mercado imobiliário no Brasil, quando você tira algumas exceções de algumas praças, né, que tem o seu motivo para terem o valor de metro quadrado que tem, ainda que é muito barato comparado com o resto do mundo. Sim. Né? Se a gente falar de Estados Unidos, se a gente falar de Europa, se a gente falar de China, o preço do metro quadrado, o Japão, é um absurdo. É um absurdo, entendeu? Então, aqui o preço ainda ele é relativamente barato, que já é um pouco diferente de quando a gente olha para o agro. Né? Quando a gente olha para o agro, o preço do hectare no Brasil, ele já é bem esticado. A gente tem níveis de produtividade muito grande, a gente tem um agro pulsante, a gente tem... Sim, tem. Mas hoje, quando você faz a conta, dependendo da região que você vai comprar, o payback de uma fazenda virou 60 anos, 70 anos. Vai para gerações, né? Então, assim, vai para gerações pagar, né? Porque eu estou comprando um negócio hoje, quem vai pagar é meu filho, meu neto. Exato. Então, assim, acho que a gente começou... Mas quando a gente olha para o mercado imobiliário, eu acho que a gente ainda tem aqui um espaço importante, né, para andar. Acho que a gente tem níveis de preço muito acessíveis. E aí, quando você faz a conta em dólar, então, isso fica absurdamente mais barato. O déficit aqui é gigante habitacional, né? No Brasil é muito grande. Nesse momento, até então, falando disso, o que a gente tem também no cenário aqui para construir, né, Anderson? Pro investidor. E quando eu falo de investidor, eu falo que você ser investidor, você não precisa ter dinheiro no banco. Você pode ter crédito só e você vai virar um investidor, porque... Como a gente tem o déficit, a gente tem o poder de compra reduzido de imóvel também, né? Por conta da taxa de juros. A gente tem o aluguel que está disparado, porque aí quem não compra vai para o aluguel. A gente hoje tem escassez de produto a nível Brasil, residencial. Então, aquela pessoa que tem o crédito, eventualmente pode ser um investidor que hoje compra um imóvel financiado para colocar para alugar e vai fazer a sua renda e depois pode fazer a portabilidade e tem o imóvel que está valorizando. Essa é a minha visão. É correta? Eu acredito que sim. Eu acho que eu escuto muito
muito influencer e muita gente do mercado falando que não compensa você comprar um imóvel, que compensa você viver de aluguel porque a rentabilidade que você tem é maior. Sim. Eu tenho muita dificuldade em concordar com essa frase, sabe? Porque no limite você vai ter que morar em algum lugar. Sim. Sempre. E aí você fica muito exposto a uma variável que você não controla em absolutamente nada. Sim. Né? Que é o valor do aluguel. Né? Que é a disponibilidade, é o valor. Então, assim, poxa, eu vou vender o meu imóvel, vou aplicar nessa taxa de juros, que vai me render mais do que o aluguel que eu pago. Isso é uma verdade? Isso pode ser uma verdade. E de uma forma geral, é uma verdade. Sim. O problema é que é o seguinte, né? Em algum momento, isso pode não ser mais uma verdade. E a partir do momento que isso não é uma verdade mais, o que eu faço da minha vida? Eu vou ter que morar em algum lugar? Sim. E aí eu vou ter que pegar e comprar. Só que quando isso, ou se isso for uma verdade, esse preço aqui foi embora. Porque daí não é só você que está fazendo isso. Não é só com você que essa conta não está fechando mais. E aí o mercado já andou e os preços dispararam. Então eu acho que assim, pelo menos a casa que você mora deveria ser sua. Se você tiver condições para tal. Sim. Em vez de fazer essa conta do, rende mais. Eu acho que numa janela de tempo isso pode ser uma verdade, mas você fica exposto num risco que eu, particularmente, não gostaria de ficar exposto. Sim. E aí, eu acho que assim, o mercado de crédito, né, ele vai abrindo algumas opções, né? Acho que assim, você tem alguns instrumentos para fazer isso. Você tem crédito imobiliário, você pode ter consórcio, você pode ter... aí você precisa muito bem entender qual é a melhor dinâmica que cabe para você. Acho que os consórcios são uma boa opção. De uma forma geral, sim, desde que muito bem entendido o que você está fazendo, né? Eu acho que assim, a gente viu, como vários outros produtos no Brasil, o mercado operando ele de uma forma errada, né? Produto bom para pessoa errada. Isso se torna um produto ruim. Sim. Né? Eu acho que assim, para quem consegue ter um planejamento de contemplar isso relativamente cedo, não existe nenhuma estrutura de capital mais barata do que essa. Né? Até porque não é juro, né? Porque você está pegando recurso de várias pessoas. Sim. Aí você precisa ter um bom administrador, você precisa ter um administrador sério que vai fazer a gestão disso de uma forma profissional. Mas para quem tem um bom planejamento, para quem tem algum nível de liquidez para conseguir tentar contemplar isso cedo, eu acho que talvez é a melhor das opções para você conseguir dar passos importantes no incremento patrimonial. Porque aí, assim, aí vira uma bola de neve positiva. Sim. E como eu sempre falo, né? Lá na imobiliária eu sempre falo para os corretores, a gente não é só demonstrador de imóvel e entregador de chave. A gente tem que ser consultor, a gente tem que prestar consultoria e orientar o cliente. Assim como quando ele vem e fala a questão do mercado financeiro, porque o dinheiro hoje está rendendo melhor no banco, então eu prefiro não entrar num financiamento. Mas converse, então, com o seu gerente do banco, com o seu assessor, com quem quer que seja, porque uma coisa é percepção, ouvir falar. Outra coisa é ter a orientação. E assim como o consórcio, né? Então, sempre o ideal é que tenha a orientação, que esteja muito bem assessorado para fazer o melhor negócio. Né? E aí, quando decidir e definir, que seja com muita clareza, de que, não, eu estou tranquila, nesse momento, para mim, esse é o melhor caminho. E está tudo bem, a gente respeita as decisões e vamos embora, né? Mas é fundamental que as pessoas tenham, porque, por exemplo, a questão da portabilidade que a gente falou aqui, quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece. Então, acho que tem muita desinformação, né? E aí esse é o nosso papel também, de levar a informação a público, porque é para as pessoas construírem isso de uma forma mais sólida e mais tranquila. Isso, sabe o que acontece? É porque a gente vive num país que existe um grande oligopólio financeiro, né? Então, assim, hoje o mercado de crédito imobiliário está concentrado na mão de 5 bancos. Sim. Né? Tudo aquilo que você tem pouca concorrência, ele é mais complexo, né? E qual é o tamanho do interesse que esses 5 players têm de que isso seja uma informação completamente conhecida, né? Porque ele pode ganhar cliente com isso? Pode, mas ele vai perder também.
Sim. Então, assim, segue desse jeito. Tá ótimo. Eu machuco menos o meu concorrente, ele também não me machuca e a gente segue a vida. Então, a falta de concorrência no Brasil faz com que isso aconteça. Eu acho que a gente viveu isso no mundo de investimentos durante muitos anos, até que alguns players surgiram, né, e acho que a gente consegue contribuir muito nesse processo de levar conhecimento, levar informação, entender que, poxa, a diversificação ela não vem só eu ter dinheiro em 3 bancos, né? Porque não adianta eu ter dinheiro em 3 bancos aplicando na mesma coisa. Eu estou diversificando nada, eu só estou em diferentes casas comprando a mesma coisa, né? Então as plataformas conseguiram mostrar isso e eu acho que a gente tem uma jornada aqui para o mercado de crédito. A gente já viu isso acontecendo desde 2018, 2019 com as dívidas. Então, quando a gente fala dos CRIs, CRAs, debêntures, são as empresas captando dinheiro direto de investidores sem a intermediação do banco, porque antes ela tomava esse dinheiro no banco e o banco pegava o seu dinheiro emprestado. Então, ela pagava mais caro e você recebia menos. Sim. Porque o banco ficava com esse spread no meio do caminho. Agora que você compra direto dela, ela paga menos e você recebe mais. Por quê? Porque você deixou um grande intermediário no meio do caminho, né? Então, eu acho que a gente no tempo, havendo novos players fazendo isso, e acho que a gente tem uma tendência a isso acontecer, essa informação vai ser um pouco mais pulverizada e a gente vai conseguir ter um pouco mais de acesso. Mas, enquanto isso, acho que os grandes interessados nesse processo têm pouca vontade que isso aconteça. Aí cabe a nós fazer o trabalho de formiguinha, né? Exato. De ir levando ali aos pouquinhos e, enfim. E voltando para a questão do ativo, né, em ter, a gente viu durante os últimos anos uma crescente muito grande em relação aos fundos imobiliários. Seria a minha próxima pergunta. Então, acho que assim, a gente viu muita gente indo para fundo imobiliário. Acho que fundo imobiliário é um reflexo importante do que é o mercado imobiliário, mas ele tem algumas diferenças que são bem importantes que o investidor conheça, né? Acho que assim, diferente do que acontece com a sua casa ou com a laje corporativa que você tem, ou um galpão logístico que é seu, né? Que é o tijolo, né? Que é o tijolo que você negocia com o inquilino, que você vai fazer a reforma, que você paga o IPTU. Quando você embarca dentro de um fundo imobiliário, você deixa de ter o controle desse processo, né? Porque quem passa a ser através de um gestor profissional, que de uma forma geral ele tende até a ser um pouco mais eficiente do que a maioria das pessoas nesse processo. Só que assim, né? Você já não negocia mais o valor do aluguel, então você fica ali, né? E aí são vários empreendimentos de uma forma geral, né? Você até tem fundos que são monoativos, né? Então, o fundo ele só tem esse prédio. E aí um pouco menos comum, porque você acaba concentrando um pouco mais de risco num único ativo, numa única região, às vezes com um único inquilino que toma o prédio todo. E aí quando esse inquilino dá problema, vira, né? Mas o que acontece? Voltando para a história do que a taxa sobe e o preço cai, é isso que aconteceu na indústria de fundo imobiliário, né? Se a gente olha o último ano, a gente viu que o juro subindo e as cotas dos fundos caindo. E assim, teve fundo que caiu de uma forma bem agressiva. E se você parar para olhar, o ativo continua lá, o inquilino continua lá e ele continua pagando. Então, assim, o que justifica, de fato, você ter uma queda substancial do valor da cota? É porque a taxa subiu e aí o investidor tira o dinheiro daqui para fazer essa compra da renda fixa que dá para ele uma rentabilidade maior, mais segura. A ponto de que a cota vai cair até um ponto de equilíbrio que o investidor entende que o aluguel que ele recebe faz frente ao valor dessa cota. À medida em que o juro começa a cair, o preço começa a subir de novo porque ele volta a comprar porque o aluguel começa a fazer frente. Então, assim, é uma forma de investir? Faz sentido? Para muita gente faz sentido. Mas ele tem que entender que a dinâmica e a volatilidade desse ativo é muito diferente de quando você tem o seu terreno, de quando você tem
o seu tijolo. E é por isso que eu sempre digo assim, né? Hoje, teoricamente, você deveria comprar imóveis mais baratos do que você compraria no final do ano passado, Sim. ou 2023, uma vez que o juro subiu, então o preço também deveria cair do tijolo, né? E às vezes, como ele fala, então eu não vendo nesse nível de preço, para ele está tudo bem. Mas no fundo imobiliário, ele vê na tela do aplicativo dele que de fato ele perdeu 10, 15, 20, 30% do valor, porque foi isso que o mercado está reprecificando. O fundo é para quem gosta mais de adrenalina, né? Para quem é mais fã do risco. Então, assim como a bolsa, né? A bolsa também, se pegar, tem grandes companhias, hoje grandes construtoras, que são listadas na bolsa e que também, né? É esse sobe e desce constante que é bolsa de valores. E às vezes é engraçado, porque às vezes quando você conversa com o acionista, o controlador da empresa de capital aberto, ele fala assim, olha aqui, aí ele tem lá, ele fica acompanhando também, né? Ele fala assim, olha lá, meu papel hoje está caindo 4%. Aí ele fala assim, mas eu cheguei para trabalhar normal, a fábrica está rodando normal, a venda normal e o mercado está batendo no papel. E às vezes isso acontece no fundo imobiliário também. Sim. O tijolo está lá, o prédio está lá, a laje corporativa está lá, o galpão logístico está lá, o inquilino está lá, está pagando em dia e o papel está caindo. É isso? É. Então, eu acho que o investidor ele tem que ter muita consciência desse processo. Sim. E que ele deixa de ser o piloto efetivo do ativo. Né? Ele passa a ser um pouco mais passageiro. O que, de certa forma, tem alguns benefícios. Porque não dá o trabalho que dá você gerir a sua carteira de imóveis. Sim. Mas você fica muito mais exposto à volatilidade do mercado. O fato é que risco tem, né? Então, o inquilino também pode deixar de pagar aluguel, pode entrar numa inadimplência, enfim, ou pode simplesmente desocupar, pega, por exemplo, um grande galpão logístico. Amanhã o inquilino resolve desocupar e acabou. Então, os riscos tem em todos os lugares, por isso que é importantíssimo ter assessoria. Todo ativo, ele tem risco. Sim. E, assim, independente da característica dele, né? Se a gente está falando assim, um título do governo americano tem risco? Tem. Ele pode ser maior ou menor, mas ele tem. E aí, de uma forma geral, esse risco ele reflete na taxa. Quanto maior a taxa, maior o risco. Ou quanto maior o risco, maior teria que ser a taxa, né? Isso vale para a renda fixa, mas vale para o mercado de equity também. Sim. Então, assim, quando você olha e fala assim, empresas que são mais voláteis, porque pela característica do seu negócio, elas tendem a negociar a múltiplos menores do que empresas que são mais estáveis, que têm fluxo de caixa mais constante. Por quê? Porque muda menos. E aí, se muda menos, eu aceito um risco menor. Sim. Eu aceito um prêmio menor pelo risco que eu vou correr, porque ele também é menor. Então, isso vale para todos os ativos, né? Sim, não, perfeito. Bom, fica muito claro que num ano de incertezas tem muita oportunidade na mesa, né, Anderson? Então, é importante a gente ter esse papo, como a gente falou, que tem muita desinformação, a gente levar um pouquinho de informação, mas aqui é só uma pontinha do iceberg, né? Tem muito, se a gente for destrinchar tudo que a gente falou aqui, vai ter muita coisa para a gente falar. Então, acho que é importante aqui a gente se colocar à disposição, né? Eu, do meu lado, quanto mercado imobiliário, você quanto mercado financeiro, né? E os nossos times, obviamente, que estão prontos para atender, para auxiliar, para falar sobre todos esses temas aqui, assessorar, porque eu não tenho dúvida que tem muita possibilidade de fazer muitos bons negócios, seja com dinheiro, seja com imóvel, seja com os dois, unindo os dois, para a gente conversar aí com o pessoal ao longo do ano e o ponto não podemos deixar a máquina parar, né? A máquina não pode parar nunca, né? Mas eu particularmente acho que a gente tá numa janela que pode ser uma janela gigante de oportunidade para quem tiver capital e tempo. Né? O nível de preço vai ajustar. Acho que eu particularmente não acho que o Brasil vai entrar num processo de quebrar ou virar uma Argentina. Acho que a gente é muito grande para isso acontecer. Acho que talvez a gente perdeu uma janela de virar um país melhor. Eu acho que sim. Mas para quem hoje tem capital, para quem tem ativo,
a janela de compra pode ser muito grande, porque você pode encontrar ativos muito depreciados e que em algum momento, no curto prazo, essa janela vai fechar. E aí depois que fecha, a gente sabe o que acontece. Aí todo mundo começa a reclamar que, poxa, mas olha só, o metro quadrado aqui custava tanto até o ano passado e agora... E aí agora você não compra mais. É um caminho sem volta. É a mesma coisa quando a gente fala de renda fixa, né? A gente está falando assim, poxa, hoje você compra um título aí, IPCA mais 7, IPCA mais 8, isento de imposto, um AAA. E aí quando ele for para 6... que ainda continua sendo uma taxa super atrativa, o investidor fala assim, não, mas tinha IPCA mais 8. Aí fala, mas quando tinha IPCA mais 8, você não queria. Não quis. Agora não vai ter mais. Agora que você quer é o IPCA mais 6. E aí ele compra no IPCA mais 6, né? Sim. Porque ele fica naquela, tipo assim, poxa, mas... Aí você fala assim... Pouco pode ir para 4. Perdi o 8, posso perder o 6. E depois né? vai... Exato. Então, eu acho que quem comprar hoje pode até ter uma boa saída, uma janela de saída quando o mercado ajustar, porque daí é você que dá, você dá a liquidez, né? Você gera o ativo para a pessoa conseguir comprar no prêmio, e aí você pode ter uma janela de rentabilidade bem agressiva que, se de fato isso acontecer, que é um pouco do cenário que eu acredito, né? Então volto a dizer, acho que a janela de oportunidade para alocar capital hoje é uma das maiores que eu já vi. De uma forma equilibrada, de uma forma sem muita sede ao pote, porque também pode dar problema, mas para quem fizer esse equilibrado, eu acho muito difícil olhar no retrovisor daqui a 5 anos e falar assim, nossa, como eu comprei mal. Então, é exatamente isso. Fica a dica. Fica a dica e as oportunidades passam rapidinho. Né? Então, agora é a hora. Anderson, onde as pessoas podem te encontrar? Instagram, endereço, telefone, o que quer que seja, por favor, faz aí agora o seu merchan. É o seu momento, Valor Elbrus, garoto propaganda Valor Elbrus, então, muito por favor. Bom. Nós ficamos ali na Avenida do Batel, 1550. Meu Instagram, Anderson G. Pérez. Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, mas o time está todo à disposição. E o da empresa? Valor Elbrus. Isso aí. Então, segue lá, segue os dois. Com certeza vai ter muito movimento. Tem, como o Anderson falou no início da conversa, tem mais de 80 pessoas lá que estão prontas, cada um dentro da sua área, né? Que estão prontas para atender, para dar orientações. E eu, Fabiane, da Clarim Imóveis, @Clarim Imóveis. Quando o tema é imóvel, falem comigo. Querem falar de dinheiro ou querem falar de ambos, falem conosco, né, Anderson? Chamem a gente e estamos à disposição. Lembrando que as oportunidades estão na mesa e é rapidinho. Passou, não volta mais. Então, agora é a hora de aproveitar. Anderson, muitíssimo obrigado pela conversa. Foi muito boa, muitíssimo boa. Eu tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente. E se prepare para receber muitas ligações, muitos directs, muita coisa. Muito bem, muito obrigado. Eu tinha certeza que ia ser um bate-papo legal. Acho que a ideia era falar um pouquinho do cenário, explicar que tem dificuldade, mas eu acho que tem muita fumaça aí que... existe um problema, mas o problema talvez ele é menor do que tá na boca do povo, né? Acho que a gente tem que ter a capacidade também de olhar, ser um pouco mais pragmático, e aí tinha certeza que a minha ideia aqui era tentar passar um pouco disso. Espero ter conseguido. Perfeito. E obrigado pelo tempo. Obrigada a você. E vamos olhar, é o que eu sempre falo lá no escritório. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Sempre meio cheio, né? Exato. Sempre cheio, porque tem sempre coisa boa para acontecer. Então, vamos ser otimistas, porque eu não tenho dúvida que 2025 será um ano incrível para todo mundo. Muitíssimo obrigado, Anderson, e vamos fazer negócio. Vamos lá. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Até mais. Até.